Olá, bom dia para você. Tudo bem? Tudo certo? Tudo legal? Show de bola. Que maravilha. Manhã de segunda-feira, dia 11 de junho, amanhã é dia 12, dia dos namorados. Já vai te preparando, viu? Então tá combinado. Mas eu recebi hoje um texto aqui que eu quero compartilhar com vocês. Mandando um abração pessoal da Eligemar Camisaria, que está sempre nos vestindo. Muito obrigado. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês. Você vai no médico de vez em quando? Né? Se fala muito hoje em desintoxicação do corpo. A gente fala sempre aqui com a Ana Maria Pitt, que traz as informações da como desintoxicar o corpo, deixar o organismo leve, você ter uma vida melhor. Você acha que o nosso corpo tem tóxicos, produtos tóxicos, alimentação, coisas que a gente vai colocando que precisam ser retirados? Você acha que o ser humano precisa cuidar de si, de se desintoxicar de vez em quando, meu querido? Precisa, né? Mas tem mais locais que precisam fazer desintoxicação. Você sabia que a casa da gente tem toxinas? Mas quais são as toxinas que a casa tem? Boa pergunta, né? Deixa eu ler para você esse texto aqui, que é muito legal. Vida nenhuma prospera se estiver pesada e intoxicada, porque existem fios invisíveis que nos ligam a tudo aquilo que possuímos. As toxinas da casa são, presta atenção, vê se tem esse tipo de toxina aí na sua casa. Objetos que você não usa, roupas que você não gosta ou não usa há tempos, coisas feias, coisas quebradas, lascadas ou rachadas, velhas cartas, bilhetes, plantas mortas ou doentes, recibos, jornais, revistas antigos. Bem, aqui há uma exceção para o Léo e seus guardados. Ele é colecionador, é outra história, gente. Remédios vencidos, meias velhas, furadas, sapatos estragados, né? Coisas que te ligam a coisas do passado. Olha que doido. No porão e no sótão, as tralhas viram sobrecarga. Na entrada, restringem o fluxo da vida, na entrada da casa. No porão e no sótão, viram sobrecarga. Na entrada da sua casa, se tem coisas desse tipo, restringem o fluxo da vida. Empilhadas no chão, nos puxam para baixo. Acima de nós, são dores de cabeça. Sob a cama, poluem o sono. Espalhadas pela casa, entulham a vida. Como fazer o destralhamento? É fácil. Se você fizer o destralhamento, limpar isso, dar um jeito nisso, a saúde melhora, a criatividade cresce, os relacionamentos se aprimoram, há uma maior capacidade de raciocínio, leveza no espírito e no humor. Perguntas que ajudam a você fazer o destralhamento. O que é o destralhamento? Tirar tralhas. Olha para um objeto e pergunta, por que eu estou guardando isso? Segunda pergunta, será que tem a ver comigo hoje? Não comigo no passado, comigo hoje. O que eu vou sentir ao liberar essa tralha? E vá fazendo pilhas separadas para doar, para jogar fora e para vender. A limpeza de dentro reflete por fora. Livre-se de barulhos, das luzes fortes, das cores berrantes, dos odores químicos, dos revestimentos sintéticos, do que traz lembrança triste, libere mágoas, pare de fumar, repense o uso da carne, termine projetos inacabados, cultive energia positiva em sua casa, faça uma limpeza geral e use caixas para organização. Nas caixas você coloca assim, lixo, consertos, reciclagem, em dúvida, presentes, doação e vender. Comece por gavetas e armários e conclua cada cômodo. Faça tudo no seu ritmo. Enquanto faxina, observe as mudanças acontecendo em você. À medida em que limpamos nossa casa física, também colocamos em ordem nossa mente e nosso coração. Gostou do texto? Então, sabe que não tem um monte de coisa empilhada aí na sua casa? Pensa nisso. Bom dia para você. É manhã de segunda-feira, como eu disse, dia 11. Estamos começando o nosso Toda Manhã desta semana, o primeiro dessa semana de segunda-feira. Eu quero contar uma história para vocês da força que tem pai e que tem mãe. Eu sempre falo isso porque é verdade. Olha só que história fantástica. Um homem pulou pela janela do segundo andar de um apartamento lá na Sé, no centro de São Paulo. O imóvel estava pegando fogo, pegou fogo ontem. Bota a foto do imóvel do cara. Olha aí, é nesse prédio azul. É nesse primeiro andar, é o segundo andar, mas é a primeira janela que tem a fumaça ali, a fuligem, ali era o apartamento do cara. Ele pulou dali, Jonas. Começou a pegar fogo, ele pulou dali. Para salvar a vida? Bem,
Ele carregava o filho de aproximadamente 1 ano no colo. Ele pulou para salvar o filho. Segundo o capitão Kemp, do Corpo de Bombeiros, a vítima morava no imóvel e não conseguiu sair do prédio após as chamas. No desespero, ele pulou pela janela carregando a criança. Ao cair, ele bateu com a cabeça no chão, sofreu fratura na clavícula e traumatismo craniano. A informação que a gente tem é que ele não conseguiu sair do prédio, se apavorou e se atirou com a criança no colo. Apesar dos ferimentos graves, a vítima estava consciente. O bebê sofreu apenas escoriações e foi levado junto com o pai ao pronto-socorro da Santa Casa. O apartamento ficou completamente destruído. Outras 9 pessoas foram socorridas por inalação de fumaça e levadas para o hospital da região. Ainda de acordo com a corporação, 16 viaturas atuaram na ocorrência, na rua Oscar Sintra Gordinho, tá certo. O imóvel, o prédio, estava tomado por instalações elétricas irregulares, afirmou o capitão Kemp. Também não foram encontrados hidrantes e o prédio tinha apenas um extintor e estava vazio. Só tinha um extintor e estava vazio. Cara, o que tem de prédio irregular lá em São Paulo é uma coisa absurda. Mas está aí a informação, né? O pai se apavorou, não tinha mais como sair do apartamento, bota a imagem de novo. É o primeiro apartamento com a fuligem preta ali. Ele pegou, abriu a janela, não teve dúvida, se jogou. Com a criança no colo, ele quebrou, teve traumatismo craniano, quebrou a clavícula, escoriações. Mas o seu filho, com menos de 1 ano, apenas leves escoriações. Fez certo ou fez errado? Fez o que ele achou que tinha que fazer como pai. Parabéns a esse pai. Né? A gente faz isso. Oi? Exatamente isso. A vida do filho que estava em jogo, ele não teve dúvidas. Semana que começa a Copa. Essa semana começa a Copa, é quinta-feira, não é isso? Né? Quinta-feira, acho que domingo é o primeiro jogo da seleção. Acho que é quinta-feira, se não me engano. Não, mas acho que é dia 13, não é dia 13, quinta-feira? Dá uma olhada lá. Agora eu fiquei na dúvida. Vocês não me deixem em dúvida, gente. Agora já fiquei loucão. Hã? É a quinta, claro. Pô, Jonas. Quinta-feira começa a Copa. Tem uma coisa interessante, funcionários públicos de Brasília não querem folga. Não querem folga. E a justiça está agora discutindo se vão dar folga ou não para os caras. Eu não quero folga. Quero trabalhar normal, não quero nada. Porque depois, se eu ganhar folga, eu vou ter que compensar num dia que eu não quero. Então eu quero trabalhar. Interessante isso, né? Essa noção, nova noção de alguns funcionários que não querem folga, querem trabalhar. Bem, gente, bom dia para você. Deixa eu dar um alô aqui do WhatsApp. Tem foto aqui de um rapaz bem bonito, bem apessoado. Vamos ver quem é. Bom dia, Chico. É através do nosso WhatsApp 988 45 51 78 que chega esta foto e esse alô. Bom dia, gostaria que você mandasse os parabéns para o meu príncipe, que completou 10 anos no sábado. Dizer a ele que ele continue assim, esse menino com um coração enorme. Te amamos. Arthur José Mazzini. Obrigado, Chico. Seu programa é o máximo, da mamãe Fátima. Mamãe, parabéns pelo Arthur, né? Já que cara de adulto que tem o Arthur. Ô, Jonathan, olha aí, não tem uma cara... Tem 10 anos, mas tem uma cara de adulto, gente grande, né? Né? Bem isso, né? Cara de adulto ele tem. Não sei se é por causa da roupa, mas ele está com cara de gente grande. Arthur, 10 anos, parabéns da mamãe Fátima, de toda a família e do nosso Toda Manhã também, querido Arthur. Nós vamos agora até a Aurora. A Thalita Fala fez uma gravação bem legal com a Jussiela Stray, com uma guirlanda no artesanato de hoje. Já já estamos de volta também com o Dr. Fábio Chunal Maquiama. Mas agora o artesanato para você. Oi, Chico. Oi, pessoal de casa. Mais uma segunda dia de artesanato. E a gente aproveitou a vinda, que nem eu já falei para vocês nos outros artesanatos, até a Aurora e veio fazer mais de um artesanato com a Jussiela. Jussiela, então, a gente já falou de Dia das Mães, a gente já deu dica para padrinho, de casamento e tudo mais. E agora a gente está no bebê, né? O que a gente vai ensinar pro pessoal de casa hoje? A gente vai ensinar um passo a passo da guirlanda de porta de maternidade. E para fazer uma dessa, o que a gente precisa? A gente precisa de uma base, que nesse caso eu utilizo o papelão. A gente vai catando caixas enormes por aí com papelão grosso. A gente vai precisar da manta acrílica, que a gente encontra em metro, para fazer o recheio. Os tecidos da cor desejada, né? Se quiser mesclar tecido e feltro, como é essa aqui nesse caso, ou fazer tecido, fazer uma cor única. Aí vai do gosto de cada cliente, né?
E aí o tema também, né? A gente, aqui nesse caso a gente tem o ursinho, né? Mas pode ser temas de marinheiro, agora que está em alta, unicórnio, balões, aí vai de cada pessoa, né? E a gente vai precisar daí dos feltros das cores desejadas, linhas, agulhas e alfinetes. E muita criatividade, né? Também, aham. Então vamos começar? Vamos. Aqui no caso, a base da guirlanda, a gente utiliza um papelão que tem 36 centímetros de diâmetro. Aí aqui o buraco do centro é a gosto da pessoa que vai fazer também. Pode ser maior, pode ser menor, né? Aí a gente passa o cascorês na base de papelão e adere toda a manta acrílica por cima, dos dois lados, que ele vai ficar fofinho dos dois lados, né? E, por exemplo, assim, o papelão, às vezes a gente não consegue uma caixa que tenha esse tamanho, né? Sim. Eu posso emendar? Na verdade, não, porque ele vai ficar aquela dobra, né? Ela não vai ficar 100%. Justamente por isso, que toda vez que eu vejo alguma caixa maior, a gente já traz para casa para ter garantido para as guirlandas. Até porque dá para desmanchar e guardar elas todas empilhadinhas fininhas, né? Isso, é justo o que eu faço. Eu desmancho no tamanho que eu já sei que eu vou utilizar e deixo guardadinho, né? Quando precisa, a gente vai lá e ocupa. Aí, para fazer a parte de tecido, a gente vai precisar de 2 partes de tecido e uma parte de feltro branco, que é para não aparecer nada de dentro para fora no tecido, né? Aí eu vou costurar a parte central da guirlanda com 2 partes de tecido, uma de frente para outra e uma de feltro. Aí eu vou costurar aqui no centro com a máquina de costura, né? E daí eu vou desvirar ela. A parte do feltro vai ficar na parte da frente da guirlanda. E a parte só do tecido fica nas costas. Lembrando que para desvirar tem que já juntar a base, né? Isso, já vai passando nas costas aqui, né? Vai ajeitando bem certinho, esticando o tecido. Aí eu utilizo para costurar aqui em volta, eu primeiro alfineto toda a guirlanda em volta para ela ficar bem certinha, para uma parte não ficar mais repuxada do que a outra, né? E esse tecido, tu acaba tendo que fazer maior que a tua base, né? Isso, eu deixo uns 2 dedos para cada lado, tanto para fora quanto para o centro, porque depois a gente pode cortar aqui na beirada, né? Melhor sobrar do que faltar, nesse caso. E essa beirada, ela é feita na mão? Isso, eu costuro, eu faço ponto alinhavo na mão, né? Que agora é o caso que a gente vai fazer. Então aqui daí para fechar, eu vou vir com ponto alinhavo. E vou vindo fechando aqui toda a lateral da nossa guirlanda. E esse ponto, ele fica visível, então tem que trabalhar dentro das cores. Isso, a gente faz uma cor ou que dá um leve destaque, que nem foi aqui no caso da nossa guirlanda azul, né? Que ela é um tomzinho um pouquinho mais alto do que o nosso tom do feltro. Ou do mesmo tom do tecido da guirlanda, que nem é esse caso aqui do nosso rosa envelhecido aqui. Aí eu faço todo o ponto alinhavo ao redor da guirlanda. Aqui a gente não vai fazer tudo, porque a gente não tem todo o tempo hábil, né? Aí, escolhido o tema da guirlanda, a gente vai estar trabalhando os bichinhos e o nome, né? Aqui eu trouxe só a cabecinha do urso para mostrar os pontinhos e como que a gente pode estar fazendo toda a decoração da guirlanda. Eu trabalho com 2 pontos, com o ponto alinhavo e com o ponto caseado, né? Aqui toda a parte do narizinho, da boquinha, eu faço ponto alinhavo. E ao redor eu faço ponto caseado para fazer o fechamento da cabecinha. Isso porque, no caso, a cabecinha ela é mais cheinha por conta disso que acaba mudando? Isso, e o ponto alinhavo aqui, ele é mais discretinho para fazer que nem a parte da boquinha e do nariz. Aí ele não precisa estar também tendo essa nos 2 lados, como é o ponto alinhavo aqui, né? Ponto caseado na lateral. Aí feito aqui, a gente faz o arremate, faz um nozinho.
Aí a parte da orelhinha a gente já tem que ter todas as orelhinhas costuradinhas para daí vir fazendo o fechamento, né? Aí aqui para fazer a orelha eu tenho que costurar primeiro a parte, um lado, depois vir costurar o outro. Primeiro fixa a orelha na frente com esse ponto e depois a parte de trás. Isso, para fixar os dois ladinhos, né? Para fazer, depois tá enchendo com a fibra. Acaba fixando primeiro a orelha na parte da frente, daí enche. Isso, eu encho, eu fixo toda a orelhinha, eu deixei um buraquinho aqui do ladinho, daí vai ficar um buraquinho pra gente tá enchendo. Aí eu venho nas costas da orelhinha, né? E faço todo o fechamento aqui atrás também. O mesmo ponto que estava sendo feito na frente. Isso. Aqui dá pra ser tanto cheia quanto vazia, porque, por exemplo, assim, as letras que nem nessa outra que a gente tem aqui, elas são cheinhas, mas dá pra ser também sem nada dentro. Dá pra fazer ela mais slim, que a gente chama, né? Fazer duas camadas de feltro e colocar uma camada de EVA entre as duas camadas de feltro, que daí ela não vai ficar tão gorda, né? Tão gordinha que nem essas aqui. Aí também vai dar preferência da pessoa que fazer a encomenda, né? E o tamanho tanto do ursinho, por exemplo, que é esse que a gente está trabalhando agora, quanto das letras vai do cliente também. Isso, vai do gosto da pessoa. Também dá para fazer as letras cursivas, né? Aí aquela conversa com a cliente, vendo todos os detalhes como ela vai preferindo, né? A cursiva acaba trabalhando as letras todas juntas. Isso, as letrinhas grudadas. Daí também dá para fazer cheia, ou dá para fazer elas fininha, né? Também só o recorte no feltro. Como a gente tem vários outros modelinhos, né? Eu não sei, eu não vi, mas me parece ser mais difícil. Porque parece que quando a gente aprende a escrever a cursiva, ela é mais difícil. Não sei, no artesanato também acaba sendo mais difícil? Isso, acaba sendo mais difícil. É mais tranquilo fazer uma letrinha separadinha da outra, né? Aí aqui a gente vai encher a cabecinha do urso com a fibra. Essa fibra a gente encontra por quilo para vender. 1 quilo dá bastante, gente. É porque é uma coisa levinha, né? Uma coisa bem leve. Tanto o nariz quanto a boquinha acaba fazendo já com a linha também, trocando de cor, mas sempre trabalhando nesse sentido, né? Isso, a boquinha eu já fiz aqui também com a linha, né? Com o mesmo pontinho que eu fiz no nariz, só que um do ladinho do outro, um bem juntinho com o outro, né? E também o tom da linha é o que vai dando também a característica, né? Por exemplo, ali é um rosa mais clarinho, dá pra usar um vermelho, depende do bichinho, né? Isso, já faz da cor que vai ficar a boquinha dele, né? Um pele, conforme os tons que a gente usa no feltro também, né? Aí aqui eu vou finalizar, vou fechar o ursinho. Uma guirlanda assim já é uma peça que demora um pouco mais, né? Isso, é uma peça que eu geralmente nunca contei assim quantas horas que eu demoro, porque daí eu faço um pouco um dia, um pouco no outro, aí acabo não vendo, mas é uma peça que demora bem mais horas do que um chinelo ou uma caixinha. As que contém bastante detalhes, então às vezes a gente fica uma semana trabalhando nela, assim, todo dia um pouquinho, né? É que vai fazendo por partes, né? Isso. Aí aqui a gente vai colocar os olhinhos. Os olhinhos eu uso uma miçanguinha. Ali tu furou ele inteiro, né? De trás pra frente. Venho de trás pra frente. Aí agora também eu vou até lá atrás e dou uma puxadinha nele. Faço 2 vezes para o olhinho ficar bem firminho. Lembrando que não tem problema esse pontinho que fica atrás, né? Não, porque geralmente daí o bichinho vai estar colado na guirlanda e não vai aparecer. Se for o caso de algum bichinho que apareça, a gente faz um recortezinho de feltro, uma bolinha, um círculozinho, e cola em cima desse pontinho que a gente está dando aqui, aí fica invisível. Já esconde também, né? Tudo questão de detalhezinhos que vão dando o charme da peça, né? Isso, com certeza. Os detalhes é fundamental. Para dar o toque final, a gente vai aplicar uma coroazinha para ele ficar um urso príncipe bem lindo. Dá um toquezinho a mais na nossa peça. Isso também é fácil de encontrar, né? São detalhezinhos que tem nessas casas de aviamento, né? Na verdade, essa coroazinha é um botãozinho, né? A gente pode usar em roupa de criança. É um botãozinho que a gente encontra bem tranquilo nessas casas de aviamento. E também fica fácil de pregar, ele já tem o buraquinho também, né? Isso.
Então, Jostela, aqui a gente tem, né, a guirlanda pronta, que nem ela já falou. É um passo a passo que demora um pouco mais. E assim, agora eu tava aqui olhando, lembrando que normalmente elas vão na porta, né? Isso. E assim, no caso, a gente já fez a guirlanda toda para botar na parede, Jostela. A gente pode estar utilizando a fita de cetim ou uma argolinha de acrílico, né? Aqui eu usei um pedacinho de fita de cetim, costurei na máquina. E aí, para esconder aquela costura de vai e vem ali na máquina, eu já aplico a minha etiqueta, né? Já fica uma propaganda e já dá o acabamento para esconder toda a costura da fita ali. Lembrando que quem não tem, né, não tem problema porque acaba ficando encostada na porta, né? Isso, quem não tem etiqueta também pode colar só um outro pedacinho de fita por cima para tampar e também vai ficar bem escondidinho, vai ficar encostadinho na porta, não tem problema. Então tá. A gente vai ficando por aqui, né? Talvez daqui a pouco a gente tenta voltar, aproveitar um feriado, uma folga, porque ela acaba conciliando artesanato com outra função. Mas assim, vamos deixar uns recadinhos, deixar um alô e ficar na promessa de voltar, pode ser? Pode ser. Eu quero mandar um abraço para minha família, que sempre está aí com a gente. Sem eles a gente não consegue estar fazendo tudo que a gente faz. Um abraço para o meu marido e para as minhas clientes e amigas, né? Que elas que impulsionam o nosso trabalho, né? Sempre vem com ideias diferentes para a gente estar fazendo. Então tá, Chico, a gente vai ficando por aqui com a promessa de tentar voltar agora em menos tempo do que a gente demorou dessa vez. Até a próxima segunda.